Olá, tudo bem? Eu sou Cris Luiz, terapeuta integrativa, e estou fazendo este vídeo para você que tem interesse ou está fazendo terapias ou tem interesse no autoconhecimento. E hoje a gente vai falar sobre crenças. Eu acho que é um dos pontos básicos assim para a gente iniciar o nosso autoconhecimento, é um acompanhamento junto com as terapias para a gente se conhecer, conhecer como funciona o todo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vamos explicar o que são crenças, né? Constituem um conjunto de convicções pessoais que definem padrões de ações e comportamentos assumidos por nós. Vamos resumir de uma forma assim: são pensamentos que acreditamos ser. A gente tem uma opinião formada sobre o assunto, sobre tal coisa. Por exemplo, a Terra é plana. No começo era muito convicto, né, acreditar que a Terra era plana, devido a gente ter, né, a gente estar num plano, né, morar, né, estar num plano reto, vamos dizer assim. E depois, com os estudos, né, com toda a ciência, enfim, foi estudado que não, a Terra é redonda, que é devido à gravidade, que existe. Então, existem outras questões ali que foram comprovadas, né, que a Terra é redonda, né? Que não é plana. Então, a crença é você acreditar naquilo, né? É você ter convicção sobre isso. Então, eu dei um exemplo meio amplo para a gente poder começar a entender, né? Então, quais as crenças estão instaladas e o que elas interferem, né, na nossa vida, no nosso todo, tá? Então, tudo que a gente acredita então, quando a gente acredita num ponto, e não olha talvez para dois lados, a gente fica olhando só para aquele ponto. E aquele ponto vai ser a nossa verdade, certo? Então, para explicar melhor, eu vou dividir então as crenças em três assuntos, tá? As crenças sociais, que é num todo, as crenças familiares, que é na nossa família, e as crenças pessoais, que falam sobre nós, tá? Então, vamos começar pelo geral, pela social. Então, o que é crença social? As crenças são impostas pela mídia ou pela sociedade. Então, crenças ou superstições, está ligado a isso, né? É de uma forma em conjunto que vem em criação com o todo, com todas as pessoas que acreditam nisso. Por exemplo, passar embaixo da escada dá azar. É uma crença, é uma superstição, é uma crença, né? A gente acredita que pode dar azar, então é uma crença. Te limita, né, a não passar embaixo da escada, a ter medo, né? A quebrar espelho que dá azar também, enfim. São crenças que a gente acaba crescendo e acreditando e não, né, até algumas assim são leves, eu dei um exemplo, né, de mais supersticiosas, crenças supersticiosas, mas para a gente poder entender como isso interfere também nas nossas decisões, nas nossas ações. Então, a crença social, ela vai mexer na forma externa, talvez no teu profissional, que o profissional só pode ser aquele lugar que você só trabalha no escritório, que é limitado, que você não pode, por exemplo, viajar. Isso são coisas de pessoas que ter liberdade no trabalho, né? São coisas de pessoas que já têm dinheiro, já nascem de famílias ricas, ou que não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, enfim. São crenças, porque hoje a gente já vê muitas mudanças, né, após o acontecimento todo aí mundial, né, mudou muito as profissões também, mudou a forma das empresas também olharem o consumidor, olharem a sua própria empresa, né, então a gente começa nesse mundo online, até o mundo das terapias também se abriu muito, né? Trabalhar no online também se abriu muito. Então, foram tiradas algumas crenças, né?
Algumas pessoas não conseguiram lidar com isso, com essa mudança, né? Só que elas vão ter que aos poucos entender esse processo, porque estava muito instalada uma crença de que você precisava estudar muito, ter formação, para daí conseguir um emprego, para depois formar ali dentro do emprego um salário bom, isso passa anos, e isso. Então, são crenças dos nossos pais, dos nossos avós que viveram isso, né? E que pensavam, né? A sociedade pensava que iria também continuar assim. E hoje a gente vê que mudou, né? Então, isso faz parte de uma crença social, de uma dinâmica, né? De um pensamento geral sobre isso. Então, a gente já vê que está mudando, né? Outra crença, então, vamos para a familiar. A familiar está na família de cada pessoa. Então, a minha família tem uma maneira de pensar e a sua tem outra maneira, tá? Então, por isso, por exemplo, que a gente tem relacionamentos, que a gente tem namorado, marido, e tem costumes, crenças diferentes que as nossas. E ali, às vezes, onde a gente tem conflitos, né? Por quê? Vou dar um exemplo simples também. A minha mãe, ela gostava de varrer as folhas na frente da casa. Ela não gostava de folhas na frente da casa porque ela via que isso era uma bagunça, era uma desordem, porque ela aprendeu com a mãe dela. Eu, Cris, pequenininha, vi isso e achei normal e acho super normal limpar as folhas na frente da minha casa porque eu acho organizado, eu acho limpo, certo? Aí a gente se relaciona com pessoas, né? Namorados, né? E maridos. E eles vêm com a crença deles, né? Então vamos dizer que ele não tinha essa crença de limpar as folhas, estava tudo bem, porque a família dele via que as folhas eram da natureza, caíam, o vento ia limpar, não precisava varrer as folhas e tá tudo bem. A crença da família dele era esta, né? Então é um ponto, né? Tá vendo que são duas visões, são duas formas de pensar, e não necessariamente que uma esteja certa e a outra esteja errada, mas existem dinâmicas aí, né? Que foram aprendidas e que a gente acha correto. Então, para mim, eu acho correto limpar as folhas e o meu marido acha correto não limpar. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Então, a gente precisa analisar. E o que eu iria dizer, assim, né, o que eu falo para vocês, então, que não existe o certo e errado, existe a gente analisar. Então, eu posso sim limpar as folhas e posso não limpá-las de vez em quando, porque isso daí não se torna uma crença, não me limita, entende? Então, eu posso olhar para essa questão, analisar e não me prender a essa crença que a minha mãe limpava, não deixava as folhas cair no chão. E eu posso não me prender a não limpar, em deixar as folhas assim. Eu posso ser um equilíbrio, um meio termo. Então, é sobre isso, tá? Aqui eu dei um exemplo bem simples, mas aqui a gente aprofunda muito em crenças de formas de pensar, em formas de ser, de agir, questões sobre o dinheiro, profissão, relacionamentos. Então, aqui é bem amplo, tá? Mas eu acho que esse assunto é bem importante mesmo para a gente analisar. Então, comece a analisar o que está instalado na sua crença familiar que está te impedindo, às vezes, de ter um bom relacionamento. Aqui é o ponto-chave, tá? Então, por exemplo, se eu tenho que ser muito correta, isso me prende, às vezes, em ter uma liberdade. Ou, ao contrário, eu tenho muita liberdade porque minha família não me deu regras. Então, qual é o ponto de equilíbrio para você num relacionamento, principalmente porque você vai lidar com essa dinâmica, geralmente, tá, nos relacionamentos a gente atrai pessoas diferentes. Então, a gente vai ter uma crença e a outra pessoa vai ter outra. Na maioria dos casos, é diferente, justamente para a gente quebrar essas crenças. Então, analise. Não existe certo ou errado, mas é o equilíbrio, tá? Então, analise, comece a pensar por que o seu relacionamento às vezes está em desequilíbrio. Será que não é sua crença?
Será que não é a crença também do seu marido? Será que não dá de encontrar as duas crenças e ter o equilíbrio? Né? Então, por exemplo, existe muitas pessoas na vida financeira que um economiza demais e o outro não economiza, porque vem de família que não economizou, né? Que tem crenças também que assim, vamos viver o hoje, vamos aproveitar o hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Tem a sua certa verdade, mas tem a outra verdade que você não consegue tudo num dia para o outro, então você vai ter que economizar, planejar. Então tem coisas que sim, que você tem que aproveitar. Mas tem coisas que você precisa planejar, por exemplo, uma conquista de uma casa, né? Algo que demore mais tempo para você conquistar. Então se você ficar nessa de aproveitar o dia, você nunca vai guardar esse dinheiro para conquistar as coisas que demoram mais. Tá? Faz sentido? Faz, né? Então sempre procurar o equilíbrio sobre as crenças. Gente, as crenças é muito importante, tá? Eu tô justamente, é o meu primeiro vídeo sobre, e eu escolhi esse assunto porque eu acho que é muito importante. A hora que você começar a questionar, a hora que você começar a analisar, principalmente com a gente, tá, gente? A gente não muda o outro, a gente precisa analisar as nossas crenças primeiramente. O que tá me impedindo, tá? Então comece por você. O autoconhecimento sempre é por dentro, interior, é com a gente. A gente não consegue mudar o outro. Quando a gente está focando no outro, pode ver que o desequilíbrio acontece aí, quando a gente quer mudar o outro. E a gente tem que mudar nós mesmos. O outro vai começar a mudar ele mesmo. Ele precisa também olhar para ele. Então é sobre isso, tá? Então comece a olhar suas crenças, o seu modo de pensar. Aqui a gente está falando então crença familiar, o que a sua família é acostumada a fazer, que você repete. E não necessariamente está errado, mas você precisa achar o equilíbrio, tá? Eu acho que aqui da crença familiar ficou assim bem claro, né? É bem amplo, mas dá de ter uma noção do assunto, né? E aqui então é um leque, né? De setores da vida que a gente traz de ancestrais. Então, por exemplo, vou dar também um exemplo assim que às vezes os nossos ancestrais se preocupavam mais com alguma coisa, por exemplo, os homens não lavavam louça, os filhos homens não eram ensinados a fazer tarefas em casa. Então hoje vai refletir no seu relacionamento. Só que hoje mudou, também as mulheres trabalham fora. É muito normal as mulheres trabalharem fora. Então elas, além de trabalhar fora, elas têm que cuidar da casa, dos filhos, e é uma carga muito pesada, né? Então eu vejo isso como uma crença familiar ancestral, que lá naquela época os homens buscavam, né, o sustento e as mulheres cuidavam do lar, da casa, dos filhos. Só que mudou. Hoje, o homem e a mulher trabalham fora, então a gente precisa quebrar algumas crenças para conviver. Então, tanto o homem quanto a mulher trabalham fora, a gente precisa ter um equilíbrio na vida familiar, em casa, nas tarefas diárias, nas tarefas com os filhos. A gente precisa pesar esse equilíbrio, tá? Então, quando a gente olha só por um lado, mas na minha família é assim, o homem não lava louça. De certa forma, há também um machismo, né? Mas tá mudando bastante isso. E a forma de pensar das pessoas mesmo. Então, tá na hora de a gente olhar isso e dar atenção, né? Dar atenção para o equilíbrio. Assim como a saúde, né? Então, por exemplo, a gente que é aqui do sul, né? Descendentes italianos, alemães. Então, eles se preocupavam em comer, em ter a comida para eles era energia para eles saírem para trabalhar, né? Então, era importante eles terem fartura, né? Principalmente os italianos, né? Eu sou descendente de italiano por parte da minha mãe. Então, tem essa fartura de comida.
É uma crença que veio dos nossos ancestrais, porque também teve aquela questão de eles fugirem da guerra, passaram fome, está instalado, né? E hoje a gente vê que não precisa também ter tanta fartura, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde também, é importante. Então a gente vê claro que é uma crença também que é legal, né? Que sim, o alimento faz parte do nosso bem-estar, né? Da nossa saúde, mas que também não precisa ter tanta fartura, a gente pode viver numa harmonia, né? E que isso não significa saúde, né? Saúde é um conjunto de coisas, né? Não só a comida, é exercícios, é vida saudável, é você também ter equilíbrio emocional, estar também ligado à vida saudável, né? Ter qualidade de vida, enfim. E agora então a gente vai falar para a crença pessoal. A crença pessoal fala sobre nós, né? O que a gente pensa sobre nós e está ligado a todas essas crenças sociais, familiares que refletem em nós. Então, como eu falei alguns exemplos, isso reflete nessas crenças que vêm da família, que vêm da sociedade, acaba refletindo no que nós somos, até porque a gente tem medo de julgamento, de ser diferente, né? Isso está também muito ligado a isso. E as crenças pessoais estão instaladas, então, desde a nossa infância, né? O que a gente passou na infância e que a gente foi aprendendo com isso. Então, às vezes, se a pessoa, né, cresceu com a crença de não acreditar em si mesmo, de sempre dar ouvido ao outro e não a si mesmo, ouvir o outro é mais importante, vamos ouvir o outro. Está instalada aí uma insegurança, uma falta de autoestima, falta de poder pessoal, né? Então, quando adulto, a gente precisa olhar para isso, para trabalhar isso que nos faltou, tá? E o não merecimento, eu não mereço, talvez, né? A crença ali instalada de que eu preciso estudar muito, eu não vou conseguir, antes mesmo de tentar, eu não vou conseguir. Então, está ligado ao que nos impede. Então, analise o que você acredita que você Uma coisa que eu percebo muito, assim, né? É que eu preciso estar muito bem, eu preciso estar muito bonita, eu preciso estar muito arrumada, eu tenho que estar perfeita, eu tenho que usar uma roupa que agrade os outros. Então, é muito isso, gente. Então, assim, vamos analisar o que nos faz bem, primeiramente, né? Então, às vezes eu gosto do azul e você não gosta. Só que a maioria das vezes a gente pensa para agradar o outro, né? Eu vou usar o azul porque eles gostam do azul. Então é ruim isso, porque eu gosto do azul, né? Então, por que eu deixo de usar? Por causa do julgamento, por causa do não merecimento, que eu acho que eu não mereço ser diferente, eu tenho medo de me expor, né? E todos nós temos, gente, todos nós. Eu tô falando aqui resumidamente para entrar em pauta o assunto, mas eu tenho que lidar com as minhas crenças. Todos nós precisamos olhar para isso, tá? E é sobre isso. É sobre o dia a dia você se conhecer, você descobrir o que te trava, o que te impede. Isso é bem legal depois que você começa a entender o processo, você começa a desmistificar muitas coisas, né? Então, comece como eu fiz, comece olhando as crenças sociais, né, em geral, que você aprendeu, que está instalado ao redor aí na sua cidade, né, que temos também diferenças, né, do sul para outros estados, nordeste, então a gente tem crenças diferentes. E depois olhe as crenças familiares dos seus ancestrais, entenda quais são as crenças que te prejudicam, que aconteceram para eles de certa forma, né? Foi no tempo deles, mas que agora no nosso tempo não faz mais tão sentido assim, não faz sentido continuar com essas crenças, né?
E as nossas crenças pessoais, no que a gente acredita ser. Isso começa muito pelas nossas realizações, tá, gente? É bem importante a gente olhar as nossas crenças, ou como eu fui criada, mas não de julgamento dos pais, porque os pais deram o que eles puderam dar, tá? Então é sobre você analisar isso e usar essa criação que você teve, não para criticar os pais, usar isso como forma de, poxa, é verdade, eu sou insegura, eu fui criada talvez assim, mas agora eu não preciso ser insegura, eu posso mudar. Então é muito sobre isso, você pode mudar hoje, o importante é hoje, não é olhar o passado. O passado a gente só olha para ter uma base, né? Mas a gente muda o hoje, tá? Então, eu acho que deu de entender um pouco, né? Aqui eu falo de uma forma mais ampla, a gente pode também, comente aqui se você quer uma forma mais aprofundada do assunto, né? E a crença limitante está vinculada à crença, porque uma crença é o que eu acredito, né? Mas nem sempre ela vai me limitar. Então, eu posso acreditar que fazer exercícios de manhã, cedo, me traz mais benefícios do que eu fazer exercício à noite. É uma crença que eu tenho e que não me limita, porque eu vou fazer exercício. Mas ela não me impede de fazer o exercício. Agora, uma crença limitante que limita é deixar de fazer algo. Que eu acredito que aquilo vai me fazer mal, que vai impedir alguma coisa. Então, eu tenho uma crença que fazer exercício é ruim para a saúde, porque eu tive um parente que passou mal e enquanto estava fazendo exercício, e eu criei essa crença limitante que eu não posso fazer exercício. Entende a diferença da crença e a crença limitante? E muitos desses pensamentos, dessa forma de agir, está no nosso inconsciente. Ou seja, está gravado e a gente não tem consciência disso porque a gente viveu em algum período da nossa vida e ficou ali gravado. Então, quando a gente nos torna, a gente tem que nos tornar mais conscientes, é isso, olhar para tudo que você viveu, olhar. Não é só no automático viver e querer mudanças, né? O autoconhecimento é isso, é você querer olhar para o que aconteceu e entender o processo e mudar, ressignificar isso, tá? Então faça um exercício aí para você. Pegue alguma coisa que está impedindo, eu não estou bem no meu relacionamento. Tente entender qual é a crença que te impede. Qual a crença que você foi ensinada, que você pode mudar. Pegue as crenças do seu marido, do seu namorado, ou ao contrário, namorado. Esposa, né? Então, tente entender qual é o equilíbrio das crenças de vocês. É porque ele não quer gastar dinheiro, ele não gasta dinheiro, e você não gasta demais? Talvez. Tente um equilíbrio entre vocês. Para tal coisa, vamos guardar um dinheirinho para nossa viagem, mas vamos aproveitar o final de semana em tal coisa. Vamos dividir. Vamos ter um equilíbrio. Tá? Então é sobre isso. Eu não vou fazer um vídeo muito longo aqui, tá? Porque eu acho que é uma pauta só pra gente ter uma ideia, assim, né? De alguns assuntos que eu irei trazer aqui, que fazem parte do nosso do dia a dia, da nossa evolução, e vai junto com as terapias, porque não só a terapia não vai fazer sozinha, você vai em busca também desse autoconhecimento seu, né? Então é bem importante. E é isso, eu tinha até anotado mais um exemplo aqui, por exemplo, que eu citei do azul, né? Então, por exemplo, o amarelo, né? Eu gosto do amarelo, mas talvez para outra pessoa o amarelo signifique tristeza, porque quando ele perdeu alguém, a pessoa estava de amarelo ou ele estava usando amarelo, né? Então, é sobre as nossas crenças, né? É sobre o que a gente sente com isso. Então, por isso que a gente tem que olhar muito para dentro. Não existe uma história, a Cris aqui não está contando uma história de forma geral, para todo mundo entender, todos entenderem de uma forma igual. Não. Todos vão entender de uma forma pessoal, tá? E aí que começa você começar a se entender.
que é um processo muito importante. Tá, gente? Eu acho que eu consegui expor o assunto, né? Se você tem algum assunto para comentar, comente aqui, né? Para falar até sobre qual a crença que te impede, que você descobriu após esse vídeo, né? Nos conte aí, compartilhe, que eu acho importante, né? A gente compartilhar conhecimento. Ah, eu descobri, nossa, você falando ali, eu descobri que eu tenho uma crença. Então comece incentivando também as pessoas. Vamos parar com essa crença de julgamento, né? De medo de falar, de se expor. Aqui, né, claro, no mundo virtual a gente corre esse risco, né? Mas a gente não tem que ficar com medo, a gente é individual, a gente tem que expor, às vezes é só você que pode expor alguma ideia e é importante, tá? Às vezes é importante você expor porque pode ajudar outra pessoa, tá bom? É isto, eu agradeço a todos que assistiram, estão assistindo o vídeo e pode colocar aqui se você tem alguma outra ideia também de assunto que eu posso estar falando aqui, tá bom? Gratidão!